Boa tarde, meu nome é André Oliveira, presidente da Associação de Motoristas de Táxi do Brasil. Queria saudar aqui a iniciativa aí do nosso presidente, saudar essa comissão. Vou tentar ser um pouco mais breve para respeitar o nosso tempo. A nossa apresentação talvez passe uns 2 minutinhos. Então, para a gente ir adiantando, vamos lá. Que apresentação? Já citei a associação. Próxima. Quem está dirigindo para o consumidor? A verdade sobre carona remunerada. Queria chamar a atenção aqui do doutor Inês, dizer que eu também sou associado da Proteste há uns 10 anos. Acredito muito nessa entidade, mandei um e-mail questionando o posicionamento de vocês. Gostaria que a senhora desse muita atenção e soubesse quem é essa maravilha que muitos estão pintando e que não é bem verdade. Próximo. Primeiro, uma receita mundial, isso está rolando nas redes, é a nova torta americana apimentada. Você faz a regimentação de ingênuos, incautos e mais uma porção de desempregados em massa, motivo de crise econômica. Mais um modismo, também chamado de espírito de imitação. Desavisados e o efeito manada. Mistura bem, deixa em repouso em banho-maria, refrescado por um misto de omissão e conveniência, tanto do poder público municipal quanto da maioria das entidades. Acrescente um recheio ou cobertura de pseudo-inovação, mais uma boa pitada de judicialização, mais um marketing a gosto e acordo do bolso dessa empresa. Leve ao forno do desrespeito total às regras locais, inclusive as culinárias. Deixe encorpar e está pronta para servir. O nome da torta é Dumping à entrada, com efeitos desastrosos à saída. A receita é do Maître Kalanick, é o fundador do Uber. Aqui. Nós fizemos um quadro aqui para vocês entenderem que quando a gente fala que não há nenhum tipo de inovação no sistema do Uber. Aqui a gente olha aqui, até o ano de 2010, a gente tinha um sistema ilegal. Hoje aqui o Daniel Mangabeira, ele assumiu que realmente eles fizeram porque esse sistema já existe. Você tinha um passageiro que ligava para uma central clandestina e vinha um carro clandestino pirata. No sistema legal, o passageiro ligava para uma cooperativa e vinha um carro legalizado, o táxi. Em 2012, nós precisamos nos modernizar. Então, o sistema ilegal permaneceu do mesmo jeito, lá atrás, retrógrado, e o sistema de táxi teve incorporado ao seu sistema ali, no mesmo quadro, o Easy Taxi 99 Táxi. Então, nós avançamos no combate à pirataria, à ilegalidade, à clandestinidade, que é a atividade fim do Uber. Agora, você percebe que em 2014, esse quadro dos clandestinos fica igual ao nosso. As centrais clandestinas, elas agora concorrem com o Uber. Muitas dessas centrais clandestinas, inclusive, há denúncias de que o poder paralelo, milícias, o tráfico de drogas está no meio dessas centrais clandestinas para lavar dinheiro, e estão também muito chateados com esse aplicativo Uber. Porque o Uber, ele passa a dominar, a tirar o poder dessas milícias e dominar o transporte clandestino que acontece no Brasil. Temos aqui um outro quadro que comprova como é que o Uber contribui para a clandestinidade. Essa aqui foi uma informação repassada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Rio, Transportes Rodoviários, que é o DETRO, e ele mostra aqui que em janeiro, de janeiro a agosto, você vê em azul é o número de multas aplicadas no artigo 13. Artigo 13 é um artigo que classifica esses carros clandestinos. Você percebe ali que em junho de 2014 você teve 164 e em junho de 2015 257. Em julho você teve de 2014 180 carros clandestinos apreendidos e em julho de 2015, agora recente, 348. Um aumento de quase 100% na apreensão de clandestinos devido ao fenômeno Uber. Próximo. Próximo.
anúncios de transporte legal. Vocês vão perceber aqui que nesses anúncios você já encontra carro preto e esses anúncios é fruto de denúncias dos taxistas que há anos vêm denunciando. Ali um carrinho preto ali, olha. Hiperlocação, Elite Driver, Top Class, senhor motorista JR Executivo. Então, quando a gente pensar em regulamentar Uber, a gente tem que lembrar também dessas empresas clandestinas, porque se é pelo direito total, se no artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, essas empresas também são iguais perante a lei. Próximo, até quando que a gente vai ficar lidando com essa clandestinidade, com toda essa omissão? Os números também interessantes do Uber são incidentes nos Estados Unidos com o aplicativo de carona remunerada, que são 32 de assédios sexuais, 16 assaltos, 6 sequestros e 3 mortes registradas nos últimos anos. Um caso que chamou bastante atenção foi a menina de 6 anos. Na noite da véspera do Ano Novo de 2013, a menina Sofia Liu foi atropelada pelo motorista Uber, Syed Muzaffar. A Uber reconheceu que Muzaffar era um parceiro Uber, mas o seguro para seus motoristas não cobria as despesas médicas, contas de funeral ou outros danos sofridos pela família Liu. Além de perder Sofia, sua mãe Juan e seu irmão Anton ficaram gravemente feridos. No âmbito criminal, o motorista Syed Muzaffar está preso. Tá? Agora, é importante porque hoje, chamar a atenção aqui da Comissão de Defesa do Consumidor, é porque hoje o Uber está operando. E se hoje um parceiro Uber atropelar uma criança de 6 anos aqui na porta, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 2 anos atrás. Se a senhora, no trajeto de lá para cá, sofresse um acidente dentro do Uber que lhe trouxe até aqui a Câmara dos Deputados, a senhora não teria nenhuma cobertura. Quanto, dona Inês, se a senhora tivesse optado pelo serviço legal, que era vir de táxi, a senhora estaria coberta com toda certeza. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar muito atento a esses modismos e ver o quanto que o consumidor está exposto. Foi falado aqui em segurança. Você tem relatos de dados pessoais de passageiros vendidos a $1. Espero que a senhora não tenha usado o seu cartão de crédito, porque os dados incluem nomes de usuários, dados de cartões de crédito e número de telefone dos clientes Uber. Eles são comprados facilmente na Darknet, né, aquela internet paralela, a $1. A Deep Web, a $1. Nós também temos registro de dados de motoristas parceiro Uber. Na China, de 30% a 40% dos motoristas tiveram seus dados vendidos a $1 no site Taobao. Tá? E tem outra coisa, lá na China eles usaram o Amy Mackel, líder da Uber na China de captação de recursos, que já ameaçou ir atrás de famílias de jornalistas contrários à Uber. Mas o mais relevante é que Michael foi anteriormente assistente especial do ex-secretário de Defesa norte-americano e chefe da CIA, Robert Gates. O mesmo Robert Gates que agora trabalha para a Uber. Uber hoje ele preside o conselho consultivo de uma divisão chamada Uber Militar. Chamar atenção também para os jornalistas que estão aqui presentes nessa audiência, porque parece algum tipo de temor. Não foi só na China, foi nos Estados Unidos também. O Uber se fez valer de técnicas de pegar os dados desses jornalistas, invadir a privacidade dele e fazer tipo de coação, de ameaça. Isso foi amplamente divulgado e dizer, olha, aqui é Brasil, se fizerem isso com vocês, por favor, denunciem, falem a verdade, mostrem a verdade para a população e não só esse engodo maravilhoso dizendo que eles são santos. Uber Militar é uma outra forma de fazer lobby em que eles usam militares americanos para fazer um tipo de pressão na população. Agora, com relação ao consumidor, quando você entra no site do Uber, por exemplo, lá tem legais. Você vai encontrar os termos de uso daquele site. E todos eles vão estar em inglês. Fizemos uma tradução aqui do aviso legal, limitação de responsabilidade e indenização. A Uber não garante adequação, segurança ou capacidade dos prestadores. Você concorda que todo risco decorrente da utilização dos serviços, de qualquer serviço ou utilização dos mesmos, é de responsabilidade exclusiva sua?
A Uber não será responsável por danos indiretos, incidentais, especiais, exemplares, punitivos ou consequentes, inclusive perdas de lucros, perda de dados, danos materiais relacionados decorrente ao uso. Você reconhece que os motoristas que prestam serviço podem não ser profissionalmente licenciados ou permitidos. Então, francamente, vim para uma Câmara dos Deputados dizer que a gente pode regulamentar um serviço que claramente diz que usa pessoas desqualificadas para o seu serviço, que não dá nenhum tipo de garantia, eu não sei onde é que a gente vai parar. O que seria isso? Só para a gente finalizar aqui. Aqui são os termos legais em inglês. Tá? Próximo. Vamos lá. Vai passando só para a gente chegar ali no último. Peraí, na Holanda, eles falaram em legalizar aqui, criar uma espécie de imposto, presidente, para trazer algum retorno, para dar uma espécie de cala-boca para os prefeitos, 0,5%, 1%, sendo que todos esses termos de segurança, de uso, eles estão registrados na Holanda, que é a Uber BV. E na Holanda, a CDA Holdings, Sociedades Gestoras de Participações, traz vantagens na isenção da tributação de dividendos recebidos de empresas com sede fora da União Europeia. Na prática, os lucros obtidos fora do espaço europeu não são sujeitos a impostos. Ou seja, vem aqui, toma o dinheiro lá da milícia, amplia esse transporte ilegal, ainda leva todo o lucro lá para Amsterdã, na Holanda, um paraíso fiscal. Aí fica a critério de quem não conhece. As leis motoristas, ela pune o motorista parceiro hoje, no artigo 47 da Lei de Contravenções, de contravenções penais, e por exercício ilegal da profissão, embasado na Lei 12.468. Isso aqui já foi dito, para que não seja redundante. Mas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que aqui a minha pesquisa é leiga, eu não sou um operador do direito, mas eu lembro bem aqui que os direitos básicos do consumidor, da Lei 8.078, ela diz que são direitos básicos do consumidor: proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde, à segurança. E da responsabilidade pelo fato do produto, fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Então, é só para fazer uma alusão àquela questão dos termos de uso dele. Vamos lá, falta só 2. Pronto, passa direto aqui. Ali a gente falava aqui a questão do quadro do preço dinâmico, em que numa greve do metrô de Londres, isso aqui é o Twitter de usuários. Ele diz o seguinte: meu Deus, Uber aumentou os preços em 300%, tirando vantagem da greve do metrô. Boa sorte, lá fora está um caos. Os reais vencedores da greve de hoje são os motoristas Uber. Eu paguei 30 libras por uma corrida de 2,2 milhas. Ou seja, pagou R$180 numa corrida de 3,2 km. Está aqui ali no setor hoteleiro, para se ter uma ideia. Então, aqui ele coloca bem, dizendo assim, olha, tarifas aumentaram para termos mais motoristas Uber. O motorista Uber encosta no posto de gasolina, ele olha para o relógio e fala, são 5 horas da tarde, as pessoas vão precisar de mim. Vou esperar o preço aumentar e depois me coloco na rua. Os preços começaram a aumentar nessa greve às 5h30 da manhã, presidente, a hora que as pessoas mais precisaram. E a gente tem um exemplo aqui, esse foi na cidade de Joanesburgo, em que eles aumentaram 12 vezes o valor da tarifa. Uma corrida de R$10, uma viagem de R$10, a pessoa teve que pagar R$120, proporcionalmente, traduzindo para os senhores entenderem. Então, é comum eles fazerem isso em outras cidades, aqui, como Sydney, numa situação dessas de maior demanda, 4.0, próximo. E aqui o comentário de usuário durante a crise: todos nós estamos preocupados com os eventos de CBD. Tarifas aumentaram para incentivar mais motoristas a ficar online e pegar passageiro nas áreas. Para concluir? Aqui, para concluir, aí ele fala, delete as suas contas e vai embora para sempre. E preço dinâmico do Rio não vai dar.
Presidente, Deixa para as considerações finais. deixa eu para considerar... Olha, nas principais capitais do país já contamos com transporte diferenciado de passageiros. A gente, só para concluir aqui, a gente termina daqui da mesa mesmo dizendo o seguinte: eles dizem que o transporte de táxi convencional é um transporte público e eles usam transporte privado. Pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo existe o transporte privado regulamentado, que é o táxi executivo legalizado. Ele não pega passageiro na rua, somente acionado por telefone ou aplicativo. Eu peço providência aos nobres deputados que tirem esse aplicativo do ar, em nome da legalidade, em nome do bem-estar dos nossos consumidores, nossos usuários, porque o que eles estão transportando são os nossos usuários também. Vou respeitar o tempo. Obrigado. Muito obrigado pela consideração de Vossa Senhoria, tá?